Boa noite a todos. Eu não vou usar o microfone, julgo que me conseguem ouvir por aí abaixo. Muito bem. É com todo o gosto que aqui estou e, para já, agradecer o grande risco que vocês estão a correr, a direção da casa, em me convidarem para aqui vos trazer um pouco que eu sei sobre um assunto que, infelizmente, é um assunto dos nossos dias e às vezes traz-nos problemas até a nível familiar, etc. Ainda antes de tocar nele e ir para diante com ele, também uma palavra de agradecimento aqui à Helena, que foi a mulher que induziu a este erro, vamos lá ver se eu consigo emendá-lo até ao final, de me trazer aqui. Muito obrigado, Helena. Bom, vou tentar corresponder a esta confiança que em mim depositaram. Este assunto é de alguma forma uma resposta a uma pergunta. O que é que a espiritualidade, bem usada e com orientação espírita, da doutrina espírita, pode fazer para prevenir ou curar o vício da droga? Mas veremos adiante, e lá está o pensamento sistémico, veremos adiante que falar de droga, falar de um computador, uma adição a um computador, ou um telemóvel, ou álcool, estamos a falar de mecanismos idênticos, com efeitos distintos, mas já adiante veremos. Portanto, mas focalizemos na droga. E eu sei que o ecrã não é assim muito grande, de qualquer das maneiras, para aqueles que depois tiverem interesse em ver toda a palestra melhor, eu estou a gravá-la e vou publicá-la como habitualmente num canal, de nome Espiritismo JG, eu depois dar-vos as coordenadas para o final e poderão lá ir no canal do YouTube e vem esta palestra. Bom, mas mesmo vendo-se assim não muito bem, eu vou seguir mais ou menos este caminho que aqui está. Vamos começar por irmos todos a um simulador, e eu prometo que é só um simulador, não vou drogar ninguém. Vamos todos a um simulador de uma droga chamada LSD. Essa droga costuma provocar perturbações visuais. Eu vou só levar-vos a esse simulador só para que tenhamos ideia, para aqueles que felizmente nunca se aventuraram nesses caminhos, para termos a sensação do que as pessoas que alguma vez experimentaram ou que estão envolvidas com este problema experimentam neste tipo de alucinogénios, que é um grupo de drogas que provoca esses efeitos. Depois disso, o que aqui está escrito é conceito de saúde. Bom, falar de droga, toda a gente tem ideia que impacta na saúde humana. Saúde humana não só física, mas também mental ou espiritual, já veremos. E o conceito de saúde de hoje, que está validado pela Organização Mundial de Saúde, já endereça essas dimensões também. Iremos ver. Depois disso, então, se nós queremos tratar de um problema, nós temos que lhe conhecer a causa. Não podemos ficar só pelos efeitos. Mais ou menos se conhece os efeitos da droga. E qual é que é a causa? Será a droga? Será a droga um efeito? Será um meio? Será uma causa? É isso que iremos ver também. Depois de determinar a causa, então vamos analisá-la em particular e vamos ver que esta causa que vamos identificar filosoficamente, passo a passo, vou-vos demonstrar porquê, que deve ser essa a causa, ela tem várias naturezas. Então, se nós conseguirmos endereçar cada uma dessas naturezas desta causa, nós talvez possamos ler dela dicas, coisas importantes que, associado ao que sabemos da doutrina espírita, nos pode dar boas indicações para ou prevenirmos ou recuperarmos alguém que esteja envolvido neste circuito de viciação, seja da droga, seja de outro, mas tratemos da droga. E claro, por fim, juntemos tudo de uma forma holística, sistémica e ponhamos então tudo aquilo que vimos a montante, vamos pôr em ação e ver que soluções se nos oferecem. Prontos para irmos ao simulador? Então vamos ao simulador.
Sei, é só seguirmos as instruções, eu de qualquer maneira leio-as, porque pode não se perceber lá atrás. Portanto, vamos olhar fixamente para o centro do ecrã, vamos manter o olhar e no final vamos olhar os objetos à nossa volta, as pessoas. Agora olhem para o lado, olhem para os vossos companheiros, como é que os veem? Veem assim uma coisa, parece que tem movimento, não é? Ora bem, este é um dos efeitos característicos desta droga em particular, o LSD, que pertence a este grupo de alucinógenos que nos cria esta sensação visual. Bom, estamos mais ou menos, pelo menos a perceber, a saborear o que é que, para quem nunca se meteu nisto, e graças a Deus que não, espero que não se metam, mas para termos uma ideia, é importante também termos uma ideia do que estamos a falar. Ora bem, então vamos progredir para o tal conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde é um organismozinho que pertence à Organização das Nações Unidas, que trata dos temas de saúde a nível mundial, já desde 1983 que adotou esta definição que aqui está. Eu vou lê-la, vão-me perdoar, é só porque de facto lá atrás talvez não seja muito fácil. Diz ali que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e espiritual. E eu sublinho espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Isto é, já os nossos cientistas, os nossos médicos desta área reconhecem que afinal há uma dimensão espiritual. Que a saúde já não se esgota nas questões físicas da dor física, mas também tem uma dimensão espiritual. E isto diz-nos algo a nós que estudamos as questões espirituais. Muito bem, então vamos progredir para a causa. Bom, para abordarmos a causa de algo, nós seguimos aquele postulado que todas as ciências seguem. Isto é, observamos um determinado efeito e desse efeito vamos remontando para a causa. Daí que vamos começar por ver estas questões da lei da causa e efeito, apoiada na doutrina espírita também. Foi assim que Kardec foi investigando, nomeadamente, os fenómenos mediúnicos. Depois vamos olhar para os efeitos da droga e, por fim, vamos concluir se ela, afinal, é um efeito, se é uma causa ou se é um meio. Vamos olhar aqui para as questões da lei de causa e efeito. Ora bem, sabemos nós que nada se produz por si mesmo. Tudo tem uma causa e uma finalidade. No mundo em que estamos, assim é. Ora bem, mas estabelecer uma finalidade é um ato inteligente, certo? Se eu pegar nesta garrafa de água e a utilizar para regar estas flores, mas eu julgo que até são de plástico, mas pronto, muito bem. Portanto, eu estaria a dar uma finalidade àquela água, supondo eu que a planta necessitaria de água. Então, isto pressupõe o uso, isto é um ato inteligente, não é? Eu peguei na minha inteligência, usei um meio, ok, então isto pressupõe um ato inteligente. Muito bem. Então, tudo tem uma finalidade. Há um efeito, teve que haver uma finalidade para esse efeito e então a montante tem que haver um ato inteligente. Podemos não saber de quem o determina. Então, olhemos para isto. Falando de inteligência, se formos ao livro dos Espíritos, na pergunta 24, diz lá assim: a inteligência é um atributo do Espírito. Ok, então se falamos em inteligência, falamos em Espírito. Então, se assim é, toda a finalidade tem que ter uma causa espiritual, certo? Se atribuir uma finalidade pressupõe inteligência, se a inteligência é um atributo do Espírito, então qualquer finalidade tem uma causa espiritual. De acordo? Está aqui? Muito bem. Então vamos seguir. Podemos então dizer, e já Kardec também dizia, que existe a causalidade e nunca a casualidade. Isto é, o nada não produz nada. O nada não pode produzir nada. O acaso é muito fraco, não?
Portanto, e se o acaso produzisse o que está à nossa volta, esse seria o Deus. Não é. Tudo está demasiado certinho e tudo tem uma causa. Podemos é não conhecê-la. Por isso a estudamos e investigamos. Muito bem, assim sendo, olhamos então agora para a questão da droga. Será ela um efeito? Será ela um meio? Ou será ela uma causa? Nada melhor do que abordarmos da mesma forma como Kardec fazia e como qualquer cientista faz. Vamos aos efeitos, primeiro. E dos efeitos vamos remontar às causas, por encadeamento lógico dos factos. Vamos olhar para dois tipos de efeitos que a droga produz. Vamos olhar para este, que é sobre o corpo. Vamos olhar para ele. Portanto, estamos a observar efeitos sobre um dos elementos do ser humano, o corpo, não é? Portanto, são efeitos da droga. Já estamos a ver que nesta acessão, então, a droga aqui não é efeito nenhum. A droga, quando muito, é o meio para se obter aqueles efeitos. Mas vamos ver ainda outro tipo de efeitos. Olhem para este. Документы, будьте добры. Руки положите. Vamos a ver outro tipo de efeitos. Vimos uns efeitos sobre o corpo, mas estes parece que é sobre a parte espiritual, sobre a parte comportamental. Mas reparai, são efeitos. Então a droga, já vamos começando a excluir que efeito não é. Mas claro que antes desses efeitos, na linha de determinação causal do que é a primeira que nos aparece. Então sobra-nos meio ou causa, certo? De acordo? Efeito não é. Então agora olhemos para aqui. Ora bem, nós já verificamos que obtivemos ali uns efeitos, portanto a droga não é efeito. Já dissemos que para atribuir uma finalidade é preciso haver a intervenção de uma inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, portanto a causa estará aqui e a droga só poderá ser um meio. De acordo? Isto é, se eu tiver aqui droga, imaginemos que isto é a droga. Se eu não estabelecer com a minha inteligência, a minha vontade, um uso para esta droga, eu não vou apanhar nenhum daqueles efeitos. De acordo? É preciso haver uma vontade. É preciso haver uma inteligência. E se a inteligência
é um atributo do espírito, está dentro do espírito, então a causa é espiritual. Certo? Ora bem, então agora vamos socorrer-nos da doutrina espírita e vamos olhar em profundidade para o espírito. O que é que nos diz a doutrina espírita? Eu aqui vou-me socorrer de 2 livros que serão de certeza vossos conhecidos. Temos o livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. O livro dos Espíritos, como sabeis, é o primeiro livro, é escrito em 1857, não nasce com as 1019 perguntas que tem hoje. Ok? Só na segunda edição é que ele passa a ter 1019 perguntas. Nasceu com 500 e pouco. Em 1857. E o tempo vai andando, e em 1859, ainda antes de sair a segunda publicação do que consideramos hoje a codificação básica, que era o livro dos médiuns, que só sai em 61, em 1859 sai este livro. Kardec tem necessidade de, porque apropriou um termo em inglês, Spiritism, e o apropriou e precisava de dar-lhe uma definição e uma conceituação mais correta, porque é algo novo, ele escreve este livro. E, nomeadamente, neste livro, que é o Espiritismo, é o único que eu conheço, e que não é, por acaso, não é da codificação básica, é uma pena que quem tenha em seu momento, que não foi Kardec que definiu quais seriam os livros da codificação básica, mas a posteriori, à morte dele, depois alguém decidiu que os livros da codificação básica seriam os 5, não é? E este estaria de fora. Mas devo-vos dizer que é o único livro que eu conheço da autoria de Kardec que fala claramente na diferença entre espírito e alma. O livro dos Espíritos apresenta alguma confusão de conceitos e em determinada altura diz: bom, vocês entendei-vos, a linguagem é curta, vocês entendei-vos. Mas realmente há uma diferença entre espírito e alma. Mas vamos socorrer-nos da pergunta 135 do livro dos Espíritos e da pergunta 14 do capítulo 2, bem lá tem um comentáriozinho, que diz que a 135 sugere que nós comparemos o ser humano a um fruto. Eu aqui utilizei uma maçã. Temos uma maçã, é o ser humano. Se nós seccionarmos a maçã, vamos encontrar uma parte branca e uma pele, né? A pele seria a pele, a parte branca seria a carne. Depois lá dentro estão umas sementes, né? 1, 2, o que for. Pronto, estão lá umas sementes. Isso seria o espírito. Ora bem, o que é que nos diz depois esta pergunta 14? Diz assim: a alma é um ser simples. O espírito é um ser duplo, formado por alma e perispírito. E o ser humano é um ser triplo, formado por alma, perispírito e corpo. Ora bem, veem, o espírito é a soma de alma e perispírito. Ok? Portanto, espírito e alma não são sinónimos, certo? Se nós pensarmos um pouco, dizemos assim, naqueles planetas, por exemplo, planetas divinos, onde a matéria já não tem influência nenhuma, nós não precisamos de perispíritos. Perispírito é como se fosse uma luva, é como se fossem os cabos do computador para pôr os periféricos a funcionar. São os cabos que o espírito precisa para pôr um corpinho a trabalhar. Ok? Mas se não vai haver corpinho, então quer dizer, nós, num estado mais puro, seremos alma. Necessitamos de um perispírito, um conjunto de cabos, se necessitarmos de vir a um planeta, ou para encarnar, ou para cumprir uma missão, mas encarnados, ou aparecer tangivelmente a médiuns que tenham capacidade de nos ver. Portanto, e se encarnamos, então necessitamos de facto do perispírito para nos ligarmos ao corpo. Certo? E aí fazemos a tríplice. Muito bem. Ora bem, mas então, olhando para o espírito, que seria a sementezinha da maçã, e é dito, é duplo, perispírito e alma é simples. Então, se nós partirmos a sementinha da maçã, o que é que vai ocorrer de novo? Ela vai ter uma capazinha à volta e vai ter uma parte interior, digamos que é o endosperma. Ora bem, então o que é que a alma, o que é que o espírito traz? Já vimos que tem que ter perispírito e alma, certo? Por definição aqui depois. Muito bem. Então, aquilo que aqui está dentro, esta parte branca e mais o embriãozinho, tudo isto será a alma. O que está de fora, a capinha, será o perispírito. Muito bem. Então, e o embrião o que é? Bem, reparai, aquele computador está neste momento dedicado a esta palestra. Tem em memória esta palestra, mas muitas outras. De acordo? Mas neste preciso momento ele só está a processar esta.
Tal como nós. Nós também temos muitas memórias. Nós precisamos de uma memória, não é? Temos muitas memórias. Algumas estão esquecidas. Nós neste momento estamos focados nisto. Tal como o computador está focado nesta palestra, mas tem ali muitas outras. Nós também temos muitas memórias e agora estamos focados nesta. Então espera, temos uma memória. E mais, temos uma memória que se pode dividir em duas coisas. Memória consciente e inconsciente. É que está no disco rígido e é que é processada pela memória RAM do computador. E quem é que processa esse conhecimento, esta palestra? É um chamado processador. Qual é o nosso processador? Inteligência, certo? Ok? Muito bem. Posto isto, então estamos a chegar à conclusão que, bom, nós temos, de facto, uma memória na alma, temos uma memória e uma inteligência, temos uma memória inconsciente e consciente e a inteligência é o processador. Então se é o processador é aquele que manda, não é? É aquele que estabelece finalidades, certo? Ok, então é a causa, não é? É a causa da viciação. De acordo? Muito bem. Esta memória sabe-se hoje, esta inteligência sabe-se hoje, com estudos aturados que vieram a ser feitos desde o século XIX a esta parte, que tem hoje já três naturezas. Começou por ser identificada em 1905, em trabalhos que concluíram em 1905, uma natureza chamada intelectual ou racional, que deu origem aos QIs, ao coeficiente intelectual em 156 níveis, já vamos a ver a seguir. Mais tarde, por volta de 1990, descobriu-se que nem tudo era racional aqui na caixa dos pirulitos. Havia aqui muitas áreas que respondiam a outras coisas e que desequilibravam esta memória lógica racional, que eram as emoções. Então, descobriu-se a inteligência emocional. E mais para diante, já no início do século atual, ainda se descobriu uma característica das nossas memórias que tem a ver com o pensamento sistémico, tem a ver com o holismo, tem a ver com a capacidade de ver o todo e a capacidade de nos comunicarmos com outras dimensões, chamada espiritual. Inteligência espiritual. A este também se atribuíam uns coeficientes chamados QE, coeficiente emocional, e à espiritual definiu-se QS para não ser dois QEs, foi-se buscar o spirit de inglês e pôs-se QS, ok? Muito bem, então temos ali a causa, certo? Com estas três naturezas. Então agora vamos mergulhar em cada uma dessas naturezas, vamos associar-lhe o nosso conhecimento espírita e vamos tirar conclusões por nós próprios. Então vamos mergulhar. Ora bem, vimos então, temos uma inteligência, uma natureza intelectual ou racional, foi a primeira a ser descoberta. Temos depois uma emocional, que pode desequilibrar tudo isto, ou não, vamos ver, é um motor enorme, e temos uma espiritual. Vamos começar pela intelectual. Como eu vos tinha dito, estas investigações sobre a nossa inteligência já vêm do século XIX. Estes dois senhores, Alfred Binet e Théodore Simon, mesmo para os finais do século XIX, aperceberam-se que, dado um problema lógico a diferentes pessoas, elas resolviam os problemas umas mais rápido que outras. Parece que tinham uma capacidade... Onde é que vem esta capacidade? Uma habilidade para resolver problemas lógicos. E de tal maneira estudaram isto que conseguiram, inclusivamente, fazer uma escala. Os tais QIs, os coeficientes intelectuais, de 156 níveis. E então, aqueles que demoravam mais tempo tinham um QI mais baixo, os que demoravam menos tempo tinham um QI mais elevado. Eu julgo que a grande maioria dos que estão aqui já foram sujeitos aos chamados testes psicotécnicos, de papel e lápis, né? Resolver problemas. São isso, mede-se os QIs. E assim, esse tipo de inteligência, o que é que faz? Essa natureza dessa inteligência, o que é que faz? Resolve problemas lógicos, objetivos, é com ele que nós elaboramos conceitos e é com ele que nós produzimos ciência. Portanto, e eles criaram, de facto, estes QIs em 156 níveis. É, por exemplo, com esta inteligência que se resolve este problema que eu vos ponho. Imaginai que temos um nenúfar que ocupa, está num lago, e ao 10º dia de crescimento do nenúfar, nós sabemos que ele já ocupa metade da superfície do lago. Mas também sabemos, também nos é dito que ele dobra a sua superfície a cada 24 horas. Ok? Em cada 24 horas ele dobra a sua superfície. A minha pergunta é, se ele ao 10º dia
ocupa metade da superfície, em que dia ocupará ele a totalidade? Alguém se arrisca? Diga? Julgo que ouvi bem? É o 11. 11. Porquê? Porque ele dobra. Se ao 10º estava à metade, no dia seguinte... Mas a senhora utilizou um outro tipo de inteligência, a emocional. E já vamos ver porquê. A inteligência emocional procura sair de uma situação o mais rapidamente possível, uma situação de desafio, o mais rapidamente possível, no sentido também de ajudar os outros, etc. A senhora está a utilizar essa inteligência. Já vamos ver essa característica. Essa inteligência é um motor enorme e que tanto dá para fazermos coisas maravilhosas como, eventualmente, também para nos viciarmos. Já vamos ver porquê. Ora bem, é exatamente esta natureza, esta primeira natureza, todos a temos, é com isso que fazemos as nossas continhas, resolvemos este tipo de problemas, etc. Bom, mas o tempo foi correndo e o Espiritismo também foi estudando isto e as ciências foram estudando isto, portanto, e se esta natureza racional da nossa inteligência se dedica ao estudo científico, à produção de ciência, vamos ver o que é que realmente cientificamente se sabe sobre a questão da adição, sobre a questão do vício. Vamos olhar para este filmezito? Some things in life just feel good. Usually these things are related to our continued survival, like eating and sex. However, sometimes things that aren't good for us, like some drugs and spending way too much time online, can also give us those same feelings. And this may lead to an addiction. Inside our brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. So this is good. Our brains are telling us, hey, I'm having an awesome time eating this strawberry, I should totally keep this up. But you can see where this could go wrong if instead our brain said the same thing about drugs or harmful behaviors. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from, but some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated. This is known as tolerance. And because these drugs alter the brain's neurons, withdrawal can occur if the user suddenly stops or drastically decreases their usage. The symptoms may vary depending on the drug and can include depression, headaches, vomiting, and difficulty breathing. It's important to note that addiction is not just limited to drugs and alcohol. Behaviors such as compulsive gambling can stimulate the brain's reward system in similar ways. But there is always a silver lining somewhere. Drug and behavioral addictions can be overcome. Portanto, cientificamente sabemos isto hoje em dia, que seja a droga, seja o uso do telemóvel, da internet, do álcool, adições, jogo, etc. O que provoca é a libertação de um neurotransmissor chamado dopamina, que nos dá a sensação de prazer e que, quando está em excesso, o nosso cérebro está demasiado bem feito, ele reduz os receptores. Ao reduzir os receptores, fica ali dopamina a mais. E a cocaína, por exemplo, o que faz até é inibir que esses receptores recebam essa dopamina. E então, daí que o indivíduo começa a ficar adicto, porque cada vez vai metendo mais, uma vez que o corpo reduz o número de receptores e é preciso mais substância para obter os mesmos efeitos. Mas é igual com qualquer outra coisa, que não seja só a droga, pode ser com o telemóvel, pode ser com a internet, com o jogo, etc. O princípio é o mesmo. Ora bem, nós sabemos isto cientificamente, racionalmente, mas mesmo assim há gente que se mete na droga. Então esta natureza só por si não resolve o problema, certo? Muito bem. Então, o tempo foi passando e chegou-se a estas conclusões sobre o QI, sobre aquilo que é possível nós irmos buscar à natureza racional da inteligência e utilizá-la na droga. A gente sabe que ela provoca dependência psíquica, provoca adição psíquica
E sabemos já que o fator biológico do desenvolvimento da dependência de drogas ou outro, é o sistema de prazer, é o sistema de recompensa do sistema nervoso central, não é do comportamento emocional. Aqui assim, na base do cérebro. Mas mesmo assim, o pessoal sabe tudo isto, e os pais dizem, e os médicos dizem, e os amigos dizem, e a pessoa passa-se e droga-se. Muito bem. Então isto tem que ter outra razão. Esta causa não é suficiente. Ora bem, o tempo foi passando e no início do século passado, século XX, há um cientista português de nome Egas Muniz, um neurocientista, que, baseado já neste conhecimento racional que se tinha que a parte das emoções estava na base do cérebro, ele tratava esquizofrénicos violentos e descobre uma operação cirúrgica que resolvia o problema. Resolvia o problema, isto é, ele seccionava a parte da base, separava os lobos frontais na parte inferior da massa encefálica e, de facto, aquela violência que os esquizofrénicos, seus pacientes, apresentavam, ia-se embora. Mas também eles ficavam apáticos e a qualidade de vida ia abaixo. Mas sim, realmente estava descoberto onde estavam localizadas as emoções no nosso cérebro. Ok? E há um senhor canadiano, de nome Michael Passenger, faleceu o ano passado, é um professor universitário, que com o advento das TACs, vocês lembram-se que antes temos agora as ressonâncias, todas coloridinhas e tal, não sei o que mais, havia as TACs, a preto e branco e tal, mas era a mesma coisa, metia-se lá no tubo e aquilo fazia um scan do nosso corpo, etc. E ele resolveu criar um capacete especial com os elétrodos e pediu a uma série de pacientes que se metessem lá no tubinho e pedia-lhes para experimentarem sensações distintas, alegria, tristeza, etc. Não sei e ele ia verificando ali nas máquinas por onde é que o sangue ia passando. E chegou, de facto, à conclusão que nesta massa enorme que estava, afinal, havia espaço lá para as emoções também. E conseguiu mais ou menos determinar onde é que estava. Publicou esses estudos e já por volta de 1990 sai nesta revista, é muito conhecida, a revista Forbes, põe em escala ali as pessoas, os mais ricos, os mais inteligentes, etc. Não sei como é. E em 1990 sai um artigo que é interessante, alinhava uma série de pessoas e chegou à conclusão que as pessoas com maior sucesso não eram aquelas que tinham um QI mais elevado, mas aquelas que, junto com um QI aceitável, tinham uma facilidade de relacionamento. Este assunto interessou este senhor Daniel Goleman, que ainda está vivo, nasceu em 46, um neurocientista americano, que escreve este livro e descobre a chamada inteligência emocional e atribui-lhe um QE, coeficiente emocional. O que é esta inteligência emocional? Vamos aqui ver num filmezinho o que isto é. Oh
escreve, o conhecido pai da ciência, discípulo de Platão, Aristóteles, há 2000 anos já se sabia que afinal havia uma característica na nossa inteligência que nos faz cruzar os cabos, né? Portanto, a gente zangar-se todos se zangam uns com os outros, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil, né? Quantas vezes, por exemplo, esta inteligência, vimos aqui uma demonstração muito prática, quando esta senhora responde, são 20, aquela pergunta lógica, são 20. Ela está a usar a inteligência emocional para o bem, para sairmos deste compromisso em que eu vos estou a pôr. Mas esta mesma inteligência é aquela que eu sei que estou aqui com vocês a tomar um copo e tal, um bocadinho de álcool, e sei que vou conduzir, mas vocês, João, toma mais um copo, isso é só tomaste um e tal, e eu sei que não devo, mas para ser agradável vai mais um copo e depois vou ter um acidente. Mas eu sabia racionalmente que não o devia fazer. Estão a ver? Esta inteligência, tanto dá para ser herói como... E se fosse, em vez do álcool, e se fosse uma drogazita? Para ser amigo e tal? Estão a ver? Bom. Ora bem, então vamos olhar o que é que isto então tem a ver com o problema da droga e o que é que nós sabemos disto. Vamos aqui olhar para este filmezinho. Isto vai mostrar-nos algo que se calhar é fora da caixa. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. Não é por se tomar cocaína que se fica drogado. Vocês viram ali o caso, sem querer, o estudo dos soldados no Vietnã. Quem for aí ao hospital e for sujeito a uma operação cirúrgica, provavelmente, em algum tipo de operações, vai levar com diamorfina. É do mais puro que há. E não é por causa disso que está drogado. Se calhar estão aqui alguns sentados. Não é a substância.
É outra coisa que já vimos. E agora estamos a ir mais longe. O que é? É a necessidade de ligar-se, de conectar-se. Nós todos, naturalmente, temos essa necessidade. E quando estamos sozinhos, ora, então melhor um fumo, tabaco, um álcool, droga, telemóvel e tal, o circuito é o mesmo. Portanto, o oposto da adição, do vício, não é a sobriedade. É a desconexão. E nós, educadores, em família e entre amigos, temos de ter cuidado com isso, quando deixamos as pessoas sozinhas. Os nossos filhos e os nossos amigos. Eles precisam de conectar-se. Se não se conectam com algo útil no ser humano, ou o que seja, vão pelo outro lado, como eram os soldados na guerra no Vietnã. Ok? Sabemos isto. Está provado ali pelos ratinhos, viram? Com os ratinhos provou-se aquilo. Muito bem. Ora, então, o que é que nós podemos intuir disto? Como é que vamos usá-lo na dependência da droga? Bem, já sabemos que ela tem a ver com o prazer natural, esta natureza da inteligência, porque reduz a ansiedade e a tensão, aumenta a euforia, etc. A permissividade social, toma mais um copo e eu para agradar tomo mais um copo, ou toma mais um charro, ou isto ou aquilo. E sabemos isto, acabamos de saber isto, que a dependência resulta da necessidade inata de ligar-se a algo e não propriamente a alguma substância química em particular. Estamos aqui a ter umas dicas interessantes, não estamos? Mas não se esgota. Os estudos foram seguindo e já perto do ano 2000 coisas interessantes aconteceram. Aquele estudo do Michael Persinger com o capacete, há um senhor, Vilanur Ramachandran, um colega dele, um professor de origem indiana, mas também professor universitário no Canadá, que nasceu em 51, ainda vivo, e já com a ressonância magnética que dá mais resolução, põe lá as corzinhas e tal, ele resolve, por um lado, validar esta experiência, mas por outro lado ir mais longe, porque ele dava-se conta que não era só as emoções, mas também a capacidade de integração, a capacidade de nós pegarmos em várias facetas de um problema, juntarmos tudo, não é? A capacidade de nós pensarmos na causa primeira, em Deus, no universo, esta abstração de juntar as coisas. E ele, o que é que ele resolveu fazer? Ele resolveu sujeitar na mesma uma série de pacientes, agora ao tubo, mas já com ressonância magnética, e o que é que lhes pediu? Pediu-se que quando fossem lá para dentro do tubo, pensassem, que eles tivessem uma religião, Deus, Brahma, Allah, o que fosse, pensassem na causa primeira, no universo, integrassem isto, pensassem noutras dimensões, mais além. E ele verificou uma coisa interessantíssima, é que neste pontinho, onde está a glândula pineal ou epífise, havia sempre uma luminescência de 40 Hz, que é significativa, que dá para mostrar ali uma luzinha sempre que aparece. E aquilo, como acontecia com todos, ele resolveu chamar aquilo o ponto de Deus. Tive coragem disso. Nós sabemos isto, por exemplo, nem sei o livro dos médiuns, mas, por exemplo, os mensageiros da luz e os domínios da mediunidade. André Luís fala-vos muito bem desta glândula pineal ou epífise. Esta é chamada também a glândula da mediunidade, que nos dá acesso a outras dimensões. E ele tem a coragem de publicar este estudo numa revista muito conceituada, científica, Nature, chamando exatamente o ponto de Deus, que todos nós temos um ponto de Deus, onde acedemos a outras dimensões, onde integramos tudo isto, onde percebemos as questões de Deus, do universo. E há uma senhora, Dana Zohar, uma física quântica, nem espiritualista era. A física quântica, só grosso modo, dedica-se a estudar a matéria abaixo do nível atômico. Quando eu andava no liceu, diziam-me que o átomo era a parte indivisível da matéria e tinha um núcleo e uns eletrões à volta. Desde essa altura, há 40 anos para esta parte, afinal já se descobriu que há 18 partículas elementares. Porque descobriu-se que havia os eletrões, mas depois o núcleo tinha lá os prótons e os neutrões e cada próton e cada neutrão tinha quarks e a uni-los tinham uns gluões, umas partículas de força, enfim, e hoje há 18. E com uma característica muito gira, que é, todas essas partículas parecem esquizofrénicas. E são partículas que nos constituem a nós. Isto é, ocupam, se nós não as estivermos a detectar, elas ocupam todas as posições possíveis no espaço. E é descrito como uma onda eletromagnética. Se nós as detectarmos, elas colapsam as outras possibilidades todas e fica uma partícula. Mas se deixarmos de detectar, estão feitas experiências, podemos depois fazer um dia qualquer uma conferência sobre isso, é interessante. Elas tornam a aparecer todas.
Ora bem, então quer dizer que nós somos feitos dessas partículas, então nós também ocupamos várias dimensões. Essas questões de dimensões eu vou tentar só explicar rapidamente. Dimensões. Nós dizemos aqui no Espiritismo, pela mediunidade, nós sabemos que aparecem-nos umas vozes, uns espíritos e tal, que dizem que nos veem, nós não os vemos, nós sabemos que está ali uma inteligência que se manifesta e tal, sei lá. Ora, se eles nos veem e nós não os vemos, significa que não estão na mesma dimensão física que nós, certo? E nós, mais ou menos, é comprimento, largura, altura e tempo, não é? O Sr. Einstein depois do tempo. Mas hoje, com a física quântica, já se descobriu 11. Abaixo do nível quântico há mais 7. Abaixo do nível atômico há mais 7. 7 mais 4 dá 11. 11 dimensões só aqui no nosso universo. E depois descobriu-se que há universos paralelos. Só para perceberem as dimensões. Imaginemos que há uns seres, imaginemos que isto era muito fininho, não tinha espessura nenhuma, era só uma folha de papel, e estavam uns seres a viver aqui, nesta folha de papel. Ok? Vamos chamar formiguitas. Olhando todos uns para o lado, se o papel é branco, o que é que elas veem? Branco. Elas não veem nem para aqui, só veem a duas dimensões. Só veem em comprimento e largura, ok? Olhando para o lado, elas só veem branquito. Não veem nem para aqui, nem para ali. Nós, que vemos a 3 pelo menos, vemos-las e elas não nos veem. Ok? Se eu agora pegar uma coisa qualquer do nosso mundo e tocar, né, o que é que elas vão ver? Vão ver uma mancha desta cor. É o fim do mundo. Não sabem o que é. É o fim do mundo. Ok? Para nós, não, tranquilamente. É o fundo aqui da caneta laser que está a tocar naquilo. Ora bem, quando nós dizemos que há espíritos noutras dimensões, eles veem-nos, porquê? Veem a mais dimensões, num mundo com mais informação que nós. Simples. Ok? Muito bem. Então, com isso, esta senhora, então quer dizer que neste ponto de Deus, então é um portal de acesso às outras dimensões. Muito bem. E resolveu escrever este livro, O Ser Quântico, e descobrir a tal natureza espiritual integradora do tal portal de acesso a outras dimensões, a Deus, a outras dimensões. E escreve esse livro. E este livro, o que é a inteligência espiritual? Vamos aqui ver. Inteligência espiritual é: primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. A espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e o autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. A vida humana é uma história em que não se aceita um ponto final, apenas o uso da vírgula. O eu não aceita o fim da existência, o caos último, o nada em si, o seu próprio extermínio. Ele só se consola se acreditar na continuidade da vida. O fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano, por desvendar essa origem, reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana, mas da grandeza da sua inteligência. Portanto, estamos a ver, esta natureza é distinta das outras. Enquanto a racional partia as coisas, temos um problema, partimos em pedaços e vamos tentar resolver coisas. A emocional desequilibra-nos sobre tudo e mais alguma coisa, quer ser agradável e tal, busca o prazer. Esta integra, aqueles bocadinhos todos, integra tudo e vai ver noutras dimensões, vai ver outros referenciais, etc. Muito bem, então como é que nós a podemos usar neste contexto? Vamos olhar aqui também para um filmezito e vamos agora perceber e agora vamos meditar seriamente cada um de nós na nossa vida e o que fazemos pelos que estão ao nosso lado. Vamos olhar para isto. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages.
we put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. Isto tem a ver com todos nós, certo? Nós, quando temos alguém ao lado drogado e depois os mandamos para centros de recuperação, não queremos saber, eles estão lá tratados, e depois quando eles saem aparentemente recuperados, não lhes damos emprego, estamos a pô-los na jaula. Como a causa da droga e de qualquer vício é a desconexão e a pessoa precisa de se ligar, estamos de novo a pô-los na jaula. É uma responsabilidade de todos nós. É claro que é primeiro dele, mas é uma responsabilidade de todos nós. Como é que podemos usar esta inteligência então? Portanto, uso substâncias em outras essências, a gente já sabe, bem, pelo que estudamos no Espiritismo, nós temos várias vidas. E é certo que quem hoje se meta num tipo de adição, é provável que, se não fizer um esforço louvável nesta encarnação, noutras virá com estas tendências. Relacionamentos doentios do passado, influência recíproca de encarnados e desencarnados, sim, os que gostam também de droga, etc. Agora, o que é que nós podemos fazer hoje e agora e aqui, como encarnado? Olha, promover a ligação interpessoal em vez da substitutiva viciante. Darmos atenção aos nossos filhos, aos nossos amigos. Dando atenção a que é que ele está a ligar, em vez de se ligar a nós, aos seus amigos. Promover a luta contra a droga através da integração pedagógica e não da exclusão punitiva. Quando tivermos a oportunidade de ajudar alguém que se está a recuperar, ajudemo-lo e não o tornemos como um marginal, porque senão estamos a pô-lo outra vez na jaula. E isto tem a ver connosco, sociedade, connosco, educadores, connosco, espíritas. Ok? Muito bem. Posto isto, então, pondo isto tudo em ação, nós já sabemos que a linha da vida é a da imortalidade. O homem teve um princípio, como espíritos tivemos um princípio. Não se prevê um fim. Em princípio, seguiremos por aí dentro. Então nós podemos sempre, como dizia aqui o espírito Ahmed, podemos, embora ninguém possa voltar atrás a fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, nós vamos cair muitas vezes. Mas temos é que nos levantar e construir. Já, por exemplo, nesta obra de Joana de Ângeles, A Vida Feliz, diz-nos assim: enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Termos atenção que hoje no presente nós não podemos evitar o que nos ocorre porque é uma consequência do passado, mas podemos evitar o que nos vai ocorrer atuando hoje. A tua fatalidade é o bem. Ninguém está condenado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Portanto, não tenhamos fé nisto. Resumindo, aqui temos. Inside our brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from, but some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated. These drugs alter the brain's neurons. Withdrawal can occur if the user suddenly stops or drastically decreases their usage. Think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief.
It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends has been steadily declining. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We're going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. Não nos esqueçamos disso, o oposto da droga não é a sobriedade, é a desconexão. Mas, se mesmo assim nós nos encontrarmos numa situação destas, tenhamos fé, tenhamos esperança, mas tenhamos também muita atenção ao que isto nos diz aqui. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei, para vos trazer este pouco conhecimento que eu partilhei convosco, consultei estas obras que aqui estão. Estas reconhecerão são da codificação básica, aqui os livros de André Luiz, Vida Feliz. Estes foram os livros como vos falando. Vocês encontrarão estes livros com facilidade na internet para descarga. Estes são os links que eu utilizei, aqueles filmes, e se quiserem ver depois os filmes completos, eu fui buscar extratos. De qualquer das maneiras, como eu vos disse, eu estou a gravar esta palestra e vou publicá-la amanhã ou depois, já estará neste canal de Espiritismo JG, é só escreverem isso e vão ao canal de YouTube, e também podem apanhar no Facebook, também como Espiritismo JG, dá igual, e tem aqui o meu e-mail, eu estarei disponível para alguma pergunta que possa haver, se houver tempo disponível, ou se quiserem escrever, tem aqui espiritismojg@gmail.com e pronto, estaria disponível para alguma pergunta se houver tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos serenar e vamos tentar recolher ao nosso ponto de Deus. Aquele ponto de Deus que nós hoje aqui vimos, situado sobre a glândula pineal. Esse ponto onde nós podemos ter acesso a outras dimensões, ao universo, à causa primeira, a Deus e, claro, a quem está também na mesma dimensão que nós, os nossos irmãos que estão sentados ao nosso lado, que estão presentes, e os invisíveis, naturalmente, nas outras dimensões que nós, por falta de informação e de capacidade, não podemos ver, mas que existem. Então, unidos a todos pelo pensamento, vibremos de uma forma positiva e façamos uma prece, uma conversa com Deus, com essa causa primeira,
desta forma holística, abraçados uns aos outros, e façamos-lo como um referencial do Espiritismo nos recomendou Jesus Cristo. Disse Jesus Cristo que qualquer prece deve endereçar um louvor ao Criador, deve endereçar um agradecimento e um pedido. Quantas vezes só nos fixamos no pedido? Pois hoje comecemos por louvar ao Criador pela sua obra maravilhosa. Esta obra maravilhosa que nós estudamos e vamos sempre descobrindo pequenos detalhes, pequenas coisas. Ainda hoje aqui vimos alguns detalhes. Novas verdades sobre a mesma realidade. É assim que se processa o conhecimento. É maravilhosa esta obra só por isto. Mas agradeçamos também ao Senhor a oportunidade que nos dá, aqui e agora, nesta encarnação, de dispormos desta muleta, deste apoio, que é esta doutrina tão lógica, tão racional, que é o Espiritismo, e que nos ajuda a encurtar a distância no progresso. Por fim, e porque imperfeitos somos, Senhor, ousamos pedir-vos que nos dês força para aceitar aquilo que não podemos alterar, para reconhecer aquilo que podemos alterar e alterá-lo, e a sabedoria para identificar a diferença entre os dois, aquilo que não podemos alterar, que é uma consequência do passado, e aquilo que no presente nós podemos alterar para que o futuro não nos devolva com este pagamento. E nesta questão da droga, ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos a sentir-nos uma equipa de socorristas aos nossos irmãos que estão no mesmo barco que nós e que merecem e necessitam de ser ajudados. Hoje são eles. Oxalá amanhã não sejamos nós. Salvemo-los, ajudemo-los, assumamos a nossa cota de responsabilidade, sabendo que sempre teremos o teu apoio. Bem-aja, uma boa semana a todos.